Bom dia, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Já que o domingo de Páscoa se aproxima, hoje vamos falar sobre a morte de Cristo na cruz e o seu significado para as nossas vidas. Por que é que Cristo foi crucificado? Que erro terá ele cometido? E que esperança é que tudo isto acrescenta à nossa vida hoje? São perguntas pertinentes sobre as quais hoje vamos então conversar e para isso estão hoje connosco o pastor José Manuel Pereira, também a evangelista Inês Coelho, do Comitê Lausanne de Portugal, que reflete a propósito da evangelização mundial, e connosco está também o pastor Marcos Mendes. Obrigada por estarem aqui connosco. Obrigada. Muito bom dia. Bom dia. Se calhar, pastor José Manuel, podemos começar por si. O que é que de facto estamos prestes a celebrar, a Páscoa? Na Páscoa nós celebramos a morte de Jesus Cristo, que aparentemente parece a morte, a derrota de um líder. E o que é estranho celebrar isso, não é? Mas que não se trata de uma derrota, absolutamente. É exatamente a vitória, a conquista de Jesus Cristo no Calvário sobre o pecado. E isso significa que para nós, cristãos, uma enorme importância, porque em Jesus nós podemos ter essa salvação. E mais ainda, ele não ficou morto, celebramos então também a ressurreição de Jesus Cristo. Ele ressuscitou, ele está vivo, por isso faz sentido hoje estarmos aqui, porque de outra forma tudo era vão, tudo não tinha sentido. Jesus está vivo e então celebramos alguém que está vivo, mas que alguém que a dada altura, morrendo na cruz do Calvário, conquistou para nós uma salvação impossível para qualquer ser humano, mas que ele conquistou para nós e nele é possível. Nós vamos tentar entender ainda ao longo do programa de hoje o que é tudo isto que Jesus conquistou por nós na cruz, mas o certo é que a celebração da Páscoa não vem só desde o primeiro século com a morte de Cristo na cruz. Mesmo antes, já no Antigo Testamento, nós vemos o povo de Israel a celebrar a primeira Páscoa. Como é que isso aconteceu muito resumidamente e qual é a ligação que existe então entre a Páscoa do Antigo Testamento e a que celebramos hoje? Bom, a primeira Páscoa tinha essencialmente o mesmo sentido do que a segunda Páscoa. Na primeira Páscoa, o Criador, Deus, interviu para salvar, para libertar o seu povo da escravidão no Egito. E na segunda Páscoa, Jesus, o Salvador, interviu também, não para libertar um povo em concreto, mas para libertar e salvar a humanidade inteira. A escravidão da primeira Páscoa era a escravidão da opressão dos egípcios. Na segunda Páscoa, a escravidão é a escravidão do pecado. Por isso, João Batista pôde dizer, quando viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus veio para tirar este pecado, que é esta grande dimensão que nos prende e que nos faz sofrer e que nos separa de Deus. Podemos também tentar perceber porque é que Jesus aceitou então dar a sua vida por nós. Por exemplo, no Evangelho de João, e nós nos Evangelhos encontramos muito sobre, de facto, o porquê de Jesus ter vindo ao mundo. Encontramos, por exemplo, quando Jesus está a dizer que é o bom pastor, ele disse assim, o Pai me ama porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. O que é que levou então Jesus a dar a sua vida espontaneamente? Jesus deu a sua vida espontaneamente, como tu estiveste a ler, e ele o fez por um motivo muito especial, que foi um amor incondicional pela humanidade. Já falámos aqui um bocadinho, tirar o pecado, mas o que é que se passa? Será que todas as pessoas pecam? Ainda por cima hoje não se fala tanto em Deus. São questões que devemos de refletir. Será que todos precisamos de um Salvador? Será que eu preciso de Deus se a minha vida estiver bem? Ou é só quando eu precisar por algum motivo de problemas maiores? E é importante nós refletirmos sobre isto. Porquê? Porque no início, quando Deus criou o homem, o seu objetivo era que o homem se relacionasse com ele intimamente. E ao ter-nos criado, ele criou-nos com um corpo, como todos nós conseguimos ver, mas nós somos mais do que o nosso corpo. Nós temos sentimentos, nós temos uma história na nossa vida, nós temos algo que precisa de mais. E uma das coisas que se calhar os ouvintes em casa vão conseguir se identificar comigo é que até certo ponto da nossa vida há um vazio que não fica cheio. Há algo que falta. Nós podemos ter tudo, mas falta mais alguma coisa. Essa mais alguma coisa é Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo disse, eu dou-me voluntariamente. Porque quando há o pecado e quando há a queda, no Éden, que toda a gente conhece,
o que se passou foi que o homem ficou afastado de Deus. Então Deus teve um plano maior, que foi de facto levar Jesus a morrer na cruz, porque ele era o único que não tinha pecado, por isso o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, e só através de Jesus Cristo é que nós conseguimos ter acesso a Deus. E a partir do momento em que nós dizemos: Jesus, eu quero-te, ser o meu Salvador, ajuda-me, essa dimensão e esse vazio que nós sentíamos dentro de nós termina e fica cheio, e há uma alegria dentro de nós que é comum a todos os que fizeram isto, que sentem uma alegria enorme em si. Por isso é muito importante entregarmos a nossa vida a Jesus. E Ele entregou-se livremente, porque te ama e ama-me. Pelo amor que Ele tem a cada um de nós. Mas humanamente podemos compreender que não terá sido nada fácil a última semana de Jesus antes de ser crucificado, porque Ele sabia o que é que lhe esperava, não é? Como acabámos de ler, não foi um acidente, a crucificação de Cristo foi algo que Deus planeou. E essa última semana, nós chamamos a Semana da Paixão. Pastor, queres-nos explicar um pouco qual foi o percurso de Jesus, o que é que caracterizou esta Semana da Paixão? Esta semana foi marcada por um terrível sofrimento que, mesmo a nível humano, é difícil de imaginar sequer. Ainda para mais que o propósito de Pilatos, no meio daquele processo todo de Jesus, não era que ele acabasse por morrer, porque não encontrava nenhum crime que achasse que valesse ele ir à cruz. Então foi martirizando cada vez mais para satisfazer os sacerdotes e todos aqueles que insistiam na morte de Jesus, para que, ficando satisfeitos, evitasse de haver ali uma situação de uma injustiça, de alguma forma. E então ele ainda foi mais sacrificado, foi maltratado, acima daquilo que era suposto. Mas mesmo assim, não conseguindo satisfazer aquele intento, aquela raiva dos líderes judaicos, então ele acabou mesmo por morrer. Mas foi toda uma semana de sofrimento, começando no Getsemane, quando ele começa também a sentir já sobre si toda a carga e peso do pecado que iria cair sobre ele. Percebe-se isso naquele momento, quando ele diz mesmo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas não havia outra possibilidade, ele teria mesmo que passar por ali. O sofrimento tal que o seu suor se transforma em gotas de sangue, é um sofrimento notório. E depois todo aquele processo que ele é preso, maltratado, chicoteado, abandonado pelos seus discípulos. Sozinho, exatamente, num momento de solidão, até aquele morro onde ele ali é crucificado. Foi uma semana que não dá sequer para imaginar. Tudo isso por amor, não é? E terão sido só os judeus que crucificaram Jesus e os romanos, quando vemos a multidão a gritar: crucifiquem-no, crucifiquem-no? Ou todos nós somos culpados por isso? Bom, na verdade, no fundo, se avaliarmos bem a questão, todos nós somos culpados. Porque é preciso entender que a razão da morte de Jesus não foi apenas os pecados daquelas pessoas que estavam presentes naquela época. Mas o que levou Jesus à cruz foi essencialmente os pecados de toda a humanidade. A Bíblia deixa essa ideia bem clara, que os pecados das pessoas do passado, do presente daquela época, os pecados das pessoas dos nossos dias, foi isso que condenou Jesus. Todos os criminosos, todos os malfeitores, todas as pessoas que praticam o mal e que creem em Jesus, os seus pecados estavam naquele dia sobre Jesus. Estavam naquele dia a condenar Jesus. Então todos nós somos culpados. Também porque o pecado é um problema básico de toda a humanidade. Todos nós pecamos, como diz a Bíblia, e estamos separados da glória de Deus. O pecado é a experiência mais comum a todos os humanos. Todos nós temos esta atitude passiva para com Deus, de indiferença com Ele. E também, de alguma forma, somos rebeldes contra Deus. Queremos levar a vida à nossa maneira. Queremos levar a vida à nossa maneira e acabamos por desobedecer claramente aos mandamentos de Deus. Não há um único ser humano que possa afirmar que nunca fez algo de errado. Se formos honestos com a nossa consciência, vamos perceber que alguma vez na nossa vida fizemos algo de mal. Não é? E se compararmos o nosso mal com a perfeição moral de Deus, que é um ser absolutamente santo, absolutamente perfeito, e com a perfeição de Jesus, que morreu naquela cruz, que era um homem absolutamente inocente, então compreendemos que todos nós temos responsabilidade na morte de Jesus. Todos nós fomos culpados por Jesus ter sido crucificado, mas todos nós somos a razão também dele ter feito isso, porque Deus ama-nos por completo. E a prova disso é que Jesus, mesmo ali na hora,
em que estava na cruz, pediu perdão a Deus pelos que o estavam a crucificar, não é? Uma das últimas palavras de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isto também juntamente com um diálogo que ele ainda teve com os ladrões que estavam ao seu lado, um ao lado direito, outro ao lado esquerdo. O que é que nós podemos tirar daqui, desta atitude de Jesus? É uma atitude fora de série, não é? Estar a ser castigado inocentemente e dizer: Pai, Deus Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem de facto o que estão a fazer. A palavra também nos indica, a Bíblia, que nós até determinada altura temos como que um véu, nós não conseguimos ver certas coisas. E falaste nos salteadores, e ao lado de Jesus foram mais duas pessoas, dois homens crucificados, mas ambos ladrões. Estava a gozar com Jesus e a dizer: olha, se tu és mesmo o Filho de Deus, então sai daí. E começou a gozar com ele. Faz um milagre. Faz um milagre, como fizeste tantos, curaste tantas pessoas e agora não te salvas a ti mesmo. Acontece que este era o propósito para o qual Jesus tinha vindo, portanto ele ia se manter. O outro que estava ao lado de Jesus, o outro homem, ele entendeu que era Jesus e que Jesus era inocente. Aí Jesus disse-lhe: tu vais entrar comigo no céu. Porque ele teve uma atitude humilde, ele entendeu quem era Jesus. E Jesus sempre teve este amor para com todas as pessoas que se chegam a ele. Aqui o que nós vemos muito é, por um lado, o caráter de Jesus, em que Jesus ama incondicionalmente o homem, como já falámos aqui, em que ele quer estar connosco e quer nos salvar, mas também vemos aqui a atitude dos homens, em que os homens têm que ter uma atitude de: eu quero Jesus. Jesus não vai obrigar ninguém a nada, não é? Ele simplesmente diz que está disponível, porque já tudo foi feito. Então, ele está disponível para salvar aqueles que crerem nele, que acreditarem nele e que disserem humildemente: Senhor, perdoa-me, tu és o Filho de Deus vivo, eu quero estar contigo. Qual foi o pensamento de Jesus quando ele disse, no fim, as últimas palavras de Jesus na cruz: está consumado? O que é que isto quer dizer? O que é que foi consumado ali naquela hora? Eu não sei se todos nós não temos aquela noção de quando temos uma tarefa difícil para realizar e lutamos e chegamos ao fim, tudo concretizado, e dizemos: está feito, aquela satisfação está consumada. Missão cumprida. Missão cumprida. O plano de Jesus é o plano mais importante da história. É o plano da salvação, da redenção da humanidade. E somente quando alguém inocente, alguém puro, perfeito, pudesse morrer pelos injustos, pelos imperfeitos, pelos pecadores, esse plano era concretizado. Isso não havia ninguém, só Jesus. E Jesus, ao fazê-lo, e como já dissemos, não só toda esta última semana, mas todo o processo de sua vida neste mundo, não esqueçamos que Jesus, como está a dizer o pastor, é santo, é perfeito, ele deixou a sua glória de santidade e veio a este mundo, introduziu-se num mundo de pecado, de imoralidade, de sujidade, para viver entre nós. Toda a vida de Jesus, todo o processo de vida neste mundo é um contexto de sofrimento, de alguma forma, de rejeição. Aliás, a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus e os seus não aceitaram, rejeitaram-no. E muitos dos que o seguiam eram muito à base do interesse. Então, todo este processo, todo este plano, culmina naquela cruz do Calvário. E Jesus chegar ao fim de toda aquela dor, todo aquele sofrimento, e expirar, dizer: está consumado, está realizado. E a satisfação de perceber que agora sim todos nós podíamos ser salvos e tínhamos o sucesso da salvação conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. É a satisfação dele, apesar do sofrimento que ele estava a sentir, é a realização. Agora sim, está feito. Desde o início percebemos que Satanás ele procura desviar Jesus desse propósito, tentando, mesmo na própria cruz, quantos os desafiaram: sai daí, se és o Filho de Deus, sempre desafiando sair, porque o diabo sabia que ali estava a sua derrota. Jesus ir até ao fim era a sua derrota. E se Jesus tem desistido a meio desse processo, ai de nós, não estaríamos aqui, não fazia sentido a vida que temos hoje, não haveria salvação, não havia esperança para nós. Assim há esperança em Jesus. Ainda que as circunstâncias naquele momento parecessem exatamente opostas, não é? Quando nós estamos muito a desejar que algo aconteça e parece que tudo acontece ao contrário, é difícil continuar a acreditar. E era o que estava a acontecer. Jesus estava a morrer. Não é? Quem era aquele Jesus estava a morrer, mas no fim vimos que não era o fim. Era o princípio. Era o princípio. E olhando ainda para o relato da Bíblia em Mateus, agora olhando para o livro de Mateus, diz que desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. Estamos a falar de tarde, não é? Por volta das 3 da tarde. Sim, houve trevas.
Ficou de noite, portanto, imaginemos a escuridão que não se fez sentir sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou: Jesus, Deus meu, porque me desamparaste. Naquele momento é como se Jesus estivesse sozinho, mas sabemos que ele não estava sozinho e a verdade é que depois disso está consumado. Mas vemos uma série de situações, por exemplo, o véu do santuário rasgou-se de duas partes, de alto a baixo, tremeu toda a terra, fenderam-se as rochas. O que é que isto quer dizer? Até a natureza, todos estes acontecimentos, quando Jesus morreu. Algo de extremamente importante aconteceu quando Jesus morreu. E o que aconteceu essencialmente foi que o que nos dividia, aquilo que nos separava de Deus, foi finalmente rasgado. O véu simbolizava esta separação que existe entre nós e Deus. Porque, como disse há pouco, Deus é perfeito, Deus é santo. Deus é absolutamente perfeito. E por causa disso ele não pode ter comunhão com o mal. Existe uma incompatibilidade enorme entre Deus e o mal. E todos nós temos o mal em nós. Basta olhar para a humanidade e perceber isso. Basta olhar para os problemas do presente e perceber isso. Então, em condições normais, não podemos nos aproximar de Deus e ter comunhão com Ele. E o véu simbolizava esta separação. Quando Jesus morre na cruz, Jesus reestabelece esta comunhão entre os homens e Deus. Pelo menos cria a possibilidade dos homens voltarem a ter comunhão com Deus. O véu, que simboliza a separação, é finalmente rasgado. Significa que através da fé em Jesus, hoje em dia, qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer idade, de qualquer género, em qualquer lugar, com qualquer passado, pode ter comunhão com Deus. O Criador, aquele que nos fez, hoje quer ter comunhão connosco e pode ter comunhão connosco através daquilo que Jesus já fez na cruz. Então, o significado disso é tremendo para toda a humanidade. Daí todos aqueles resultados que houve, aquelas situações, aquelas manifestações. Foi uma situação cósmica, realmente. Foi algo tremendo que marcou não apenas aquela época, mas marcou-nos para toda a eternidade, na realidade. Depois disso, sabemos que ao terceiro dia, no domingo de madrugada, ao amanhecer, algo aconteceu. O túmulo de Jesus estava vazio. O que é que aconteceu? Terá sido roubado o corpo de Cristo? Podia ter sido roubado, mas não foi. Não foi. Não foi, até porque seria, de alguma forma, ridículo concluir tal coisa, porque os militares da força militar de então não brincavam em serviço. Não estavam dois guardas, como às vezes os filmes e os cenários tentam pintar, apenas a guardar o túmulo, que estava selado também. Havia guardas a rodear, há registros que digam isso, que o túmulo era rodeado por uma série de militares. Para roubar não era fácil. Roubado por quem? Por outro grupo militar? Não. Os discípulos, coitados, não tinham capacidade para isso. Não é por aí. Jesus não foi roubado. O corpo não foi roubado. Ele ressuscitou de facto. Ele apareceu a várias pessoas em vários momentos. De uma só vez foi visto por cerca de 500 pessoas. Não era uma alucinação geral. Era impossível. Ele foi visto. Ele esteve com as pessoas. E eu quero dizer uma coisa pessoalmente. Mais do que tudo isso, mais do que tentar aqui provar por A mais B que a ressurreição de Jesus é um facto, é alguma coisa que nós cristãos, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós podemos sentir. Ele é real, ele é perceptível, ele está presente, e esta salvação que foi consumada por Jesus na cruz do Calvário, com a sua ressurreição, deu sentido à nossa fé. Como o apóstolo Paulo dizia, se ele não ressuscitou, toda a nossa pregação, toda a nossa fé é vã, não faz sentido. E isto não foi uma coisa que durou ali o primeiro século ou o segundo século, é uma coisa que durou até hoje. E se existem religiões que são possíveis de subsistirem até os dias de hoje, mesmo que os seus fundadores estejam mortos no seu túmulo, esta seria impossível. O cristianismo, que eu não gosto de chamar da religião, é uma forma de viver, é vivência. É uma fé. É uma fé. Vida, prática, era impossível o cristianismo persistir até hoje, com aquilo que Jesus nos deixou, com aquilo que a Bíblia nos indica para viver, era impossível viver e praticar cristianismo sem que o seu fundador estivesse vivo. Ele está vivo. E é uma experiência que nós, pessoalmente, podemos sentir. Quem ainda não sentiu, pode confiar e entregar a sua vida a Jesus e deixá-lo entrar na sua vida e vai perceber que isto é uma realidade. Ele está vivo. E é curioso que quando Jesus ressuscitou, a quem ele apareceu primeiro foram às mulheres. Depois sabemos que durante 40 dias
Muitas outras pessoas, inclusive os seus discípulos, tiveram a oportunidade de o ver com as marcas da cruz perfuradas nas mãos, não tinham dúvidas, era ele. Mas é interessante ver Jesus a aparecer às mulheres que naquele tempo eram socialmente discriminadas. Uma palavra de uma mulher não era a mesma coisa que uma palavra de um homem. Até esta barreira do preconceito de Jesus rompeu. O que é que isto significa? Jesus vem mesmo para mudar mentalidades. Naquele tempo, de facto, as mulheres eram oprimidas, socialmente eram inferiores, eram elas que faziam imensos trabalhos, os homens tinham uma posição muito elevada. E Jesus quis mostrar exatamente o contrário. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não ama mais o que tem um poder económico superior ou menos. Não há essa... Nós, a nível social, nós temos várias categorias por profissões, por tudo isso, e cada um de nós, muitas vezes, cria algumas barreiras, até por raças, por cor, por... Jesus não. Jesus veio para abolir todas essas coisas, porque, para Jesus, uma pessoa é uma pessoa. Independentemente de ser uma criança, um adulto, de ser uma mulher ou ser um homem. Aquilo que Ele está interessado é em ti, naquilo que tu és. Aquilo que Ele está interessado é naquilo que o teu coração diz. Porque Deus ouve mais do que as nossas palavras. Ele diz que sonda o nosso coração, Ele prova os nossos rins, Ele entende aquilo que nós estamos a passar, Ele conhece a nossa história, portanto, Ele sabe todos os contextos da nossa vida e a avaliação dEle para connosco é feita nessa base. Então, é muito fácil, em qualquer momento, porque ficou acessível, através da ressurreição de Cristo, é muito fácil nós dizermos: Senhor, Jesus, se Tu existes, faz alguma coisa por mim. Se Tu existes, basta isto, basta nós sermos sinceros. Eu não tenho a certeza se Tu existes ou não, ou eu até acho que Tu não existes, mas se Tu existes, revela-me. Basta Tu dizeres isto para conseguires que Deus venha se aproximar de ti e logo todo este campo, toda esta salvação começa a girar à tua volta e há algo que vai acontecer. Se tu te humilhares e disseres: Jesus, tem misericórdia de mim, eu quero a Tua salvação. É isso que vai acontecer. Para terminar, que mudança então é que Jesus pode operar nas nossas vidas e que esperança é que Ele nos oferece? Bom, Jesus oferece-nos a esperança para esta vida em primeiro lugar, para as batalhas do dia a dia, porque Jesus, quando veio à Terra, Ele foi de encontro às necessidades das pessoas. Ele curou os que estavam doentes, Ele ensinou aqueles que estavam famintos da palavra de Deus, Ele alimentou aqueles que estavam famintos fisicamente. Portanto, Jesus oferece esperança para os problemas do dia a dia. Jesus tem feito a diferença na vida de muita gente, nos seus problemas do dia a dia. Mas também Jesus oferece esperança para a eternidade. Jesus oferece esperança, a esperança de que um dia depois da nossa morte vamos ressuscitar, vamos estar vivos e vamos viver com Deus para sempre e experimentar uma realidade completamente nova, uma realidade completamente perfeita. Imagina que vamos estar num lugar onde não haverá mais dor nem sofrimento. Vamos viver em harmonia perfeita uns com os outros. O mundo que todos nós sempre sonhamos, que parece uma utopia, vai tornar-se realidade por causa do que Jesus Cristo fez. Mas não é apenas para o futuro. Destaco o que é para hoje. Em parte, nós podemos viver hoje esta alegria sobrenatural que vem de Deus, a paz sobrenatural que vem de Deus, não é? O apoio de Deus no dia a dia para enfrentar e vencer todas as lutas que aparecem na vida. É este o desafio para conhecermos Jesus e certamente Ele fará esta diferença em nós. Muito obrigada por terem estado aqui connosco nesta manhã, porque todos nós pecamos, ficamos separados de Deus, mas também porque Deus nos ama a todos e deseja relacionar-se pessoalmente com cada um de nós. Enviou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Ali na cruz, Jesus carregou sobre si tudo o que há de errado no mundo, incluindo as minhas e as suas falhas. Por isso é que há poder no sangue de Jesus, no sangue que Ele verteu na cruz, poder para nos perdoar, para nos libertar, para nos oferecer uma vida com sentido. Para conhecer melhor o nosso Salvador e deixar que Ele faça história também na sua vida, leia a Bíblia. E a propósito, hoje temos para lhe oferecer o livro Quem é Jesus? Para o receber, contacte-nos, nós ficamos ao seu dispor. Voltamos a estar consigo aqui na RTP2 na terça-feira, por volta das 15h30 da tarde, com o programa Luz das Nações, e também na terça-feira, mas mais à noite, às 22h45, na rádio, na Antena 1. Até lá, se Deus quiser.